Olá! Hoje eu vim partilhar um pouquinho com você sobre o meu processo de amamentação, a minha experiência com esses meus 5 filhotes. Quando eu tive meu primeiro filho, o Miguel, ele nasceu e a gente foi logo colocando ele no peito e ele já foi procurando, começou a sugar. Eu achei assim maravilhoso. Ele ficou horas, assim, mais de 1 hora sugando e foi assim a melhor experiência da minha vida, sinceramente, foi muito bom. E aí eu vi, né, que a gente era capaz, só que esse processo, né, de adaptação sempre machuca um pouquinho, né? Não é para machucar, não é normal machucar, mas às vezes até a gente conseguir encaixar o bebê no peito e conseguir segurar direitinho de uma forma que a gente se sente segura, pode ser que aconteça de machucar um pouquinho o seio, tanto na hora dele pegar ou na hora da gente tirar ele, né, se ele não solta sozinho. E eu também tinha um seio com o bico mais plano, e aí machucou ainda mais esse seio que era com o bico que eu tinha mais dificuldade. Então, a gente passou por esse processo, e toda vez que colocava ele no peito era um sofrimento, né? De colocar e aí sentir aquela dor, mas a gente foi caminhando, eu fui fazendo algumas coisas que aliviava, que ajudava a cicatrizar e a gente deu conta de passar por esse processo. No momento da pojadura, o seio encheu muito, né? Tinha muita produção de leite e aí eu precisei de ordenhar. E uma coisa que me deu muita segurança, muita facilidade para poder fazer esse procedimento era que eu já tinha experiência de trabalhar na maternidade e ajudava as mães a fazer esse processo da ordenha, né? Então eu tinha muita facilidade de fazer a ordenha manual e eu consegui tirar o leite, né? Não ficar com aquele leite empedrado e consegui até tirar uma boa quantidade para poder fazer a doação do leite. Então doava e ele conseguia mamar ainda aquela bastante quantidade que tinha ali no peito. Então foi muito boa também essa experiência de poder ajudar outras mães que não têm uma produção de leite tão bacana ou que os bebezinhos, né, precisam desse leite doado, né, que estão internados no hospital. Depois disso veio a Maria Tereza e o Miguel ainda estava amamentando. Quando a gente descobriu, eu estava mais ou menos com o Miguel estava com mais ou menos 10 meses. E aí ele tinha um problema renal e precisou de fazer algumas cirurgias. Então eu queria deixar ele amamentar mais ou menos até 1 ano, mas com esse processo de fazer as cirurgias, eu adiei um pouco essa retirada da amamentação para poder dar um consolo para ele no momento da cirurgia. Então acabei fazendo o desmame com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, porque ele passou pelo processo da cirurgia, mamando, né? Eu queria que ele tivesse, assim, esse colinho, o cheirinho do peito, né? O sugar, para deixar ele mais tranquilo. E, além disso, ainda deixei ele ter uma recuperação boa com os anticorpos, né? Que tem no leite materno. Então, para mim, assim, era primordial, assim, ele passar por esse processo tendo esse aconchego, né, do seio e do leite materno mesmo, essa proteção do leite materno. E aí então, mesmo estando grávida da Maria Tereza, observei, não tinha cólicas, né? Tem muitas mulheres que amamentam 2 filhos até depois que nasce, mas eu não queria que os 2 mamassem juntos depois que a Maria nascesse. Então desmamei o Miguel com mais ou menos 1 ano e 2 meses, assim. E aí depois veio a Maria Tereza, o processo de amamentação foi mais tranquilo, porque eu já tinha tido essa experiência, né, do primeiro filho. O bico do peito parece que estava mais preparado, então machucou muito menos. E aí também consegui ter uma produção de leite muito boa, consegui doar. E só que eu estava muito cansada, porque eram dois
dois filhos com idade muito próximas. Então eu falei assim, eu vou desmamar também quando chegar em 1 ano de idade, porque eu tô muito cansada, não vou aguentar. E tentei fazer esse desmame e tudo, mas a gente conseguiu mesmo com mais ou menos 1 ano e 2 meses também. E aí veio o José, foi quando nós conseguimos espaçar mais tempo entre uma gestação e outra. E eu já estava mais descansada, então eu falei, não, então o José vai mamar até 2 anos de idade, eu vou colocar isso como meta. Também foi uma amamentação muito tranquila, parece que a gente vai crescendo mesmo, né? A gente vai conseguindo ir mais além, assim, à medida que os filhos vêm, a gente vai passando de fase, né? Vai passando por uma fase mais difícil, mas a gente vai ficando mais forte e vai conseguindo outras coisas que a gente não conseguia antes. Então, consegui amamentá-lo até 2 anos de idade. Foi uma vitória, assim, para todos nós, que a gente não precisou de entrar com fórmula. Então, assim, foi uma experiência muito bacana pra gente também, pra nossa família como um todo. E aí veio que a gente engravidou da Catarina, e aí também eu já estava mais esperta com estudo, já tinha passado por essa experiência com o José, e falei, não, a Catarina também vai mamar até 2 anos de idade. E é engraçado que uma coisa que eu percebia é que mesmo perto dos 2 anos, assim, se você não tomar cuidado, a mama pode empedrar, né? Às vezes você veste um sutiã com aro, de bojo, e aí o leite ainda empedra ali em um cantinho, então tem que tomar cuidado, né? O leite não empedra, não é só no começo, no puerpério. O leite também empedra, né, durante todo esse processo, então a gente tem que ficar bem atento, assim, para poder não dar uma mastite, né? Enfim, não é sobre isso hoje. E aí veio agora a Cecília, ela tá com pouquinho tempo ainda, tá com 5 meses. E foi, assim, super diferente, porque eu acho que eu estava mais cansada mesmo, né? E não conseguia produzir tanto leite. Então ela nasceu pequenininha, todos nasceram pequititinhos, né? Não sei o Miguel que nasceu com peso normal, mas ela também nasceu pequenininha, era pig. E só que ela não foi progredindo no peso, né? Ganhava assim no limite inferior e os pediatras iam vigiando e tudo. E depois, quando estava com 4 meses, ela ganhou pouquíssimas gramas, assim, abaixo do esperado, assim, pro limite. Então o pediatra falou, olha, ela está desenvolvendo super bem, mas a gente vai ter que entrar com a fórmula para ela, porque ela precisa de ganhar o peso também. E para mim foi uma experiência assim diferente, que eu nunca tinha precisado de complementar com os outros filhos. E assim, a gente tentou de todas as formas, logo no começo, que ela estava pegando pouco peso, né, eu combinei com o pediatra que eu ia fazer a ordenha, ia dar o leite para ela no copinho e ia dar o seio também. Então a gente assim lutou de todas as formas, mas assim que a gente decidiu entrar com a fórmula e que ela passou por 1 mês assim para ver como é que era esse processo de adaptação, a gente viu que ela pegou assim muito peso, que ela dobrou do peso, que ela chegou na meta assim para ela. E então eu via que eu pude perceber que era realmente uma baixa produção de leite, né? E para a mãe poder produzir o leite de uma forma ideal assim para o bebê, ela tem que estar descansada, tem que estar num ambiente tranquilo. Não que minha vida seja estressante nesse sentido assim ruim, mas é uma vida mais corrida, é uma vida mais agitada. Então enquanto não consigo parar um momento só para ela para poder dar o mamar, então geralmente quando eu estou amamentando ela, tem outros filhos que precisam também da demanda. E eu consegui entender isso, sabe? Eu consegui aceitar isso, claro que sempre tentando melhorar, sempre tentando fazer esse processo ser uma coisa mais tranquila também para Cecília, né? E aí então vamos lutando né, por esse bem-estar dos nossos filhos, né? Seja com
com leite materno, né, que é o ideal, ou seja, com a fórmula, se não der. Então, contei para vocês um pouquinho dessa minha experiência. Espero que tenha ajudado. Contei assim de uma forma bem corridinha, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou falar assim, nossa, também passei por isso, ou não, como é que é isso? Manda uma mensagem que a gente pode conversar um pouquinho mais.